Olá, olá, gente, tudo bem? Colin Kaepernick está de volta, hein? Quem diria? Não imaginei que eu fosse fazer vídeo sobre o Colin tão cedo assim. Bom, vamos lá. O que eu imagino que tenha acontecido é o seguinte. As equipes devem ter ligado para a NFL e falado assim, mano, a gente pode contratar o Colin Kaepernick ou trazer ele para um treino? E aí a liga percebeu que ela precisava se manifestar de alguma forma e ser um escudo para os times de alguma forma. Isso aqui, em inglês, chama shield, escudo. É um escudo. A NFL e o Roger Goodell é o grande testa de ferro das 32 franquias. Eles tomam a pancada para as franquias não tomarem. Então a NFL está organizando esse treino para o Colin Kaepernick no sábado com a presença de olheiros. Eu acho que principalmente para que se alguma franquia realmente contrate o Colin Kaepernick, a responsabilidade em termos de relações públicas e das críticas que virão por parte de pessoas que eram contra o protesto do Colin Kaepernick, essas críticas sejam diluídas entre a NFL e a franquia. Se uma franquia contratasse o Colin diretamente, aí as críticas iriam só para a franquia e bem menos para a NFL. A NFL faz isso porque, em essência, é uma instituição de 32 times, é uma associação de 32 times, tá bom? Esse é o conceito de franquia, esse é o conceito em direito comercial de franchising. Em vez de um dono de restaurante do McDonald's tomar pancada, o McDonald's toma pancada, além do dono, claro, mas você dilui, é o mesmo conceito. Então, aliás, eu falo isso sobre o meu livro, compre meu livro, Manual do Futebol Americano. Então, um primeiro momento é isso. Tentando ser um pouco menos ingênuo e talvez até pensando demais, momento meio Ted Mosby aqui, pensando demais, pode ser que a NFL tenha feito isso para livrar a barra dela. Tipo, chegar e falar assim, olha gente, a gente fez um treino com o Colin, a gente não faz isso com jogador nenhum, e nenhuma franquia quis contratá-lo. A gente deu a oportunidade pro cara e não rolou, paciência, como não rola com outros tantos atletas, a gente não pode forçar ninguém a ser empregado. Então, também tem essa questão, tanto livrar a barra com as franquias, como institucionalmente, em relações públicas. Por que eu acho que pode ser só isso, para inglês ver, uma questão formal? Por conta do dia, por conta da organização. Isso foi avisado por Colin Kaepernick de sopetão, assim, em cima da hora. Não foi uma coisa que falou assim, olha Colin, daqui um mês a gente vai fazer isso. Foi completamente de sopetão, em cima da hora, tá parecendo bem mal organizado. O Hugh Jackson vai comandar o treino. Se tem um cara que eu não quereria, seria o Hugh Jackson, se eu fosse o Colin Kaepernick. Mas ele fez um bom trabalho com o Andy Dalton. Tá bom, gente, saiam de 2015. No sábado, por que o sábado é esquisito? Porque todos os olheiros importantes dos times, eles vão estar ocupados em jogos de college football que acontecem no sábado. Eles não vão para Atlanta ver o Colin Kaepernick passar a bola. Então outros olheiros irão e com certeza não serão os olheiros mais importantes do time. Acho muito, muito improvável que algum general manager, que é o cara que toma a decisão de fato, esteja no treino com Colin Kaepernick, coisa que é comum em Pro Day no college. Esse treino do Kaepernick nada mais é do que um Pro Day, que é aquele treino depois do Combine que é organizado na universidade para os prospectos daquela universidade. Lembra muito um Pro Day. No Pro Day o general manager vai, principalmente se é um quarterback importante. No treino do Kaepernick, nenhum general manager deve aparecer. Então a data é muito esquisita. Dito tudo isso, e só lembrando, eu vou comentar sobre o Kaepernick dentro de campo, como atleta de futebol americano. Este não é um canal de política e este não é um canal sociológico, tá bom? Se vocês quiserem saber opiniões sobre o Kaepernick dessa questão, não será aqui. Dentro de campo, essa é a melhor oportunidade que o Colin Kaepernick teve em muito, muito, muito tempo. Muito tempo. Eu acho que desde quando ele fez uma visita ao Seattle Seahawks em 2017, mas a contratação acabou não saindo. Então, se ele mostrar muito serviço, mostrar muita precisão, sei lá, de 30 passes ele errar acertar 29, mostrar velocidade, fazer um tiro de 40 jardas em 4.5, 4.6, aí ele vai ter um caso muito forte para alguma franquia acabar se interessando por ele. Essa é a melhor chance do Colin. Pode ser para inglês ver? Pode, mas ele pode ser contratado. Eu acho a chance baixa, mas ele pode ser contratado. Se for, de toda maneira, ele não é solução, nem para o Chicago Bears, nem para qualquer outro time, para a semana 11, 12, 13. O cara está parado há 3 anos, está sem ritmo de jogo. A gente viu o que aconteceu com o Dez Bryant, que estava 1 ano parado. O que aconteceu? Ele se machucou imediatamente no momento que ele começou a ter treinos mais intensos com contato. Uma coisa é você treinar como o Colin está fazendo todo dia 4 horas da manhã. Ele está em forma, ele está fazendo dieta. Outra completamente diferente é ter uma linha ofensiva na sua frente, um cara de 120 quilos, puro músculo, com 2% de gordura corporal, querendo matar você. Então, são situações diferentes. O Colin não está pronto para começar a semana que vem o jogo, nem daqui 2 semanas. O próprio Garoppolo, que estava na NFL,
quando foi trocado dos Patriots para os 49ers, ele ficou algumas semanas aprendendo o livro de jogadas, aprendendo o sistema do Shanahan, antes de ir a campo. Então o Colin não deve ir a campo neste ano, não tenho as expectativas. Acho bem provável que ele vá para campo nessa temporada. Se alguma franquia assinar com ele, deve ser um contrato futuro, tá? Deve ser um contrato para ele estar no time em 2020. Palpites? Meu palpite principal seria que nenhuma equipe assina com ele. Se eu tiver que escolher alguns times, porque eu acho que escolher um time só é tiro no escuro completamente nessa situação. Mas se eu puder escolher alguns times, seria o Carolina Panthers, que pode não ter mais o Cam Newton ano que vem, e queira ou não, o Colin tem um estilo parecido. Claro que o Cam Newton faz tudo melhor do que o Colin Kaepernick, né, passando a bola, etc. Mas são estilos parecidos, né? Ambos foram muito privilegiados pela Read Option em 2012. Carolina Panthers, até como um seguro para o Kyle Allen e para o Willow Greer, o calouro. Tennessee Titans, que não volta com o Mariota na próxima temporada. O Tampa Bay Buccaneers pode não voltar com o Jameis Winston para a próxima temporada. O Cincinnati Bengals, que é um time que não costuma se importar com o histórico fora de campo dos jogadores. No caso dos Bengals, um histórico bem negativo, né? Vide Adam Pac-Man Jones. O Colin Kaepernick é uma questão social, não é uma questão de delito, tá? Mas de qualquer forma traz a atenção da imprensa. Os Bengals não costumam se importar muito com isso. O Oakland Raiders com o John Gruden pelos mesmos motivos, né? Porque na época do Al Davis, o Al Davis não estava nem aí para quem o cara era fora do campo, ele queria saber da produção dentro de campo. E o New England Patriots, né? Porque os Patriots têm um histórico de não serem afetados por distrações. E a presença do Colin Kaepernick com a imprensa vindo noticiar e etc. e falando sobre isso o tempo todo, queira ou não, uma distração de vestiário. E os Patriots já tiveram Tim Tebow na pré-temporada, isso não foi uma distração. Os Patriots já passaram pelo Spygate, Deflategate, um monte de gate também não foi uma distração. Né? Inclusive, no ano do Spygate chegou no Super Bowl, no ano do Deflategate foi campeão do Super Bowl. Então não é uma distração em New England. A legitimidade de ter um técnico 6 vezes campeão do Super Bowl ajuda bastante. Chicago Bears eu não vejo acontecendo, sinceramente. Não acharia de todo mal, porque eu estou mais me preocupando com quem o cara é dentro de campo do que fora. E nessa altura do campeonato com o Trubisky, acho que seria interessante uma competição. Não estou falando que ele é melhor que o Trubisky, porque não dá para saber como o Colin está jogando hoje, mas uma competição seria interessante. Acho que é isso, acho que esses times são os principais, a meu ver. Pode acabar aparecendo outro que a gente não está esperando, né? Essa situação é tão inesperada que o inesperado acontece muito, né? E de maneira forte. Então esses são os meus palpites, tá bom? Fizemos todos os que podíamos, expliquei toda a situação. Para quem está chegando agora na NFL e não sabe tudo o que aconteceu, o Colin Kaepernick fez protestos durante o hino nacional americano, durante a execução do hino. Ele ajoelhava e não ficava de pé perfilado com os atletas. Saiu do San Francisco 49ers, não teve nenhum interesse de nenhuma franquia, muito por conta dos protestos, mas pelo custo de oportunidade, porque ele não era um quarterback de elite a ponto da franquia ignorar a questão midiática que traria com os protestos. Essa é a minha análise. Discordem ou não, essa é a minha análise. Tá bom? Tchau, gente. Fizemos todos os que podíamos. Vamos ver semana que vem. Talvez a gente volte com esse assunto e outros mais para falar. Tô devendo um vídeo do Saints, eu sei. Só queria esperar essa semana para ver a linha ofensiva como vai estar, porque foi bem mal na semana passada contra o Atlanta Falcons. Então eu quero ver essa semana como vai estar e semana que vem eu faço. Tchau.